O dólar real chegou a 5,7 no dia 2/7, terça-feira que eu estou gravando. Vamos entender por que teve esse rally gigantesco do dólar real, quais são os paradigmas agora para o futuro, está no preço certo ou não está. Quero mostrar para vocês a minha carteira, que faz tempo que eu não trago no canal, que está com uma performance de 14,7% no mês de junho, uma coisa extremamente fora do comum, né? Isso em dólar, uma carteira que eu invisto unicamente em dólar. Eu quero falar para vocês quais são as minhas performances no total, acumulado. Eu quero falar para vocês também quais são as empresas que eu tenho para poder chegar nessa performance. Lembrando que eu não tenho Nvidia, tá? Então isso aqui eu não tenho nenhuma performance da Nvidia. Eu quero trazer para vocês em relação, por exemplo, às Big Techs e por que as Big Techs têm que fazer parte da tua carteira e por que eu não deixo elas fora da minha carteira. Vamos comparar tudo isso com S&P 500 e, por fim, dar um comentário sobre os resultados de Nike, que recentemente bateram bastante no preço da ação. Então vem comigo para mais um vídeo. Passando aqui só para lembrar vocês de dar uma curtida aqui embaixo, se inscrever no canal me ajuda bastante a dar sequência para os conteúdos e me estimula também a produzir mais coisas sobre dólares e empresas diferentes. Então, começando o vídeo, a gente tem, né, esse grande rally que aconteceu de alta do dólar. A gente consegue ver, né, que ele saiu por volta de 4,90 para 5,7. Isso é uma coisa que já vinha sendo prevista, tá? Para quem já sabe um pouco mais de macroeconomia, a gente tem indícios de volatilidade de dólar já há alguns meses, tá? E esse acúmulo de dólar que você deveria ter feito nessas posições de 4,8, 4,9 é uma coisa que passou. Claro que, por mais que o preço justo do dólar real seja por volta de 4,8, 4,9, conforme algumas fórmulas macroeconômicas, a gente não pode deixar estipulado unicamente isso, porque o mercado antecipa movimentos futuros da economia. E agora a gente está sinalizando que vai ter um banco central, né, que não seja organizado para combater a inflação. A gente tem o presidente falando que não vai conseguir bater as metas fiscais e que tá nem aí, digamos assim, para bater as metas fiscais, que só quer passar por cima de tudo e falar que a gente tem que se endividar, sendo que o Brasil é um país extremamente perigoso para dívida, então é uma coisa que assusta o investidor, e tudo isso acaba gerando essa desvalorização absurda do dólar real que chegou, né, que foi de 4 e pouco para 5,7, uma desvalorização de quase 17% aí da nossa moeda em apenas alguns dias. E se eu pegar aqui um gráfico de anos, né, um pouco maior, a gente vê que chegou nesse patamar lá na pandemia, no máximo da pandemia. E é uma coisa que foi, assim, mundial por causa da pandemia. E agora está sendo brasileiro o problema. Então, é normal o dólar ir subir e é normal que a gente tenha esses períodos de inflação que vão compensar isso. Só que nesse meio tempo você tem que estar posicionado em dólar. Não tem hoje como um brasileiro não estar posicionado em dólar para ter uma rentabilidade boa de carteira. Eu falo isso porque mesmo as maiores carteiras brasileiras perdem normalmente para os índices americanos, com exceções a períodos específicos de produtividade brasileira, como 2008, né, que foi lá o boom das commodities, e como a gente teve ali no período Temer, que foi, né, digamos, o feedback positivo da saída da Dilma, né, trazendo uma ressuscitação para o mercado brasileiro, a gente tem períodos de estagnação brasileira que não trazem performance. E por isso que eu decidi produzir uma carteira para o meu canal com algumas estratégias específicas, né, que é a minha carteira própria, que é algumas estratégias específicas para escolher empresas em que o meu benchmark é o S&P 500 e que a ideia é que eu consiga valorizar mais que o S&P 500 quando ele sobe, eu consigo também ao mesmo tempo cair menos que ele quando ele cai. Ou seja, eu tento bater o índice S&P 500. E no mês de junho, eu tive uma rentabilidade de carteira de 14,7%, lembrando que eu não tenho Nvidia aqui dentro. Claro que isso aqui está sendo rentabilizado em dólar, então a desvalorização do dólar ajudou nesse período, com toda certeza. E mostrando então a rentabilidade para vocês acumulada, essa carteira tem 1 ano e meio, tá? É 1 ano e 3, 4 meses, tá? Não é 1 ano e meio completo. Ela tá com uma rentabilidade total de 90%. E dentro dessa carteira eu tenho Adobe, eu tenho Salesforce, Amazon e Mastercard, cada uma ali com praticamente 10%. Sendo que, por exemplo, a Amazon saiu uma das que mais se valorizou na minha carteira. Eu peguei uma rentabilidade de 114% da Amazon agora. A Adobe também está com uma rentabilidade muito boa da minha carteira, subiu bastante desde que eu comecei a comprar, com 64% de valorização em cima do meu preço médio. Eu tenho Moody's, S&P Global, que também estão começando a trazer esse retorno já esperado. São empresas que eu precifico que elas vão trazer retorno
maior do que o S&P 500. Não que elas vão explodir de valor, são empresas muito mais conservadoras, mas que são escolhas óbvias quando você vê a contabilidade e o negócio que elas têm, os fundamentos intrínsecos do negócio e de onde elas estão. Por isso que eu acho tão fascinante. Eu tenho também dentro da minha carteira Airbnb, Fortinet, que é uma empresa de cibersegurança, Texas Roadhouse, que foi uma empresa que eu entrei legal e também peguei uma boa rentabilidade, que é uma empresa de restaurantes lá nos Estados Unidos, Apple, Canadian Pacific Railway, que é uma ferrovia americana e canadense também, que eu acho que ainda tem upside para subir, a Google e a Chipotle, que acabei entrando pouco em Chipotle, porque eu pensava que já estava cara. E eu entrei nela pensando que estava cara e ainda subiu 83%. Então é uma empresa que, se vier a cair numa possível recessão, eu vou com certeza aportar muito bem nela. Muito bem. Então, a Amazon foi uma das empresas que eu acertei mais em ponta a tese, tá? Ela tem performado muito bem como aquilo que eu tinha previsto. Tem vídeo no canal dela de alguns meses atrás explicando a tese da Amazon, por exemplo. É uma empresa que, no year to date, nesse ano atual de 2024, ela subiu 33,5%. É uma rentabilidade muito boa se a gente for comparar com o S&P 500, que subiu 15,9%. Então, voltando aqui dentro da Amazon, a gente tem algumas coisas que são importantes da gente entender do porquê que a Amazon continua subindo, porque ela não é simplesmente uma varejista. E muitas pessoas pensam que ela é do varejo e não querem entrar. Eu já ouvi tantas vezes isso por causa daquela coisa do medo do varejo, e realmente o varejo é uma coisa que tem que se fugir. Mas o varejo da Amazon é completamente diferente, porque ela entra em qualquer mercado no mundo inteiro e consegue trazer com um preço extremamente atrativo. A Amazon é uma empresa que tem fundamentos atrelados muito bons dentro da internet, e ela foge só de ser esse varejo tradicional por conseguir entrar em qualquer área de negócio, tá? E ultimamente também a Amazon tem dado rumores que vai construir um chatbot que vai competir com o ChatGPT. Isso é uma coisa que tem trazido também retorno para dentro da ação. Mas além de tudo isso, ela tem aquela parte de cloud muito grande, e a Amazon hoje, né, a Amazon Web Services, a AWS da Amazon, é a maior provedora cloud do planeta, ou seja, é uma empresa que está extremamente voltada também para a tecnologia. Quando você pega a receita para o segmento dela, você vai ver que, né, a parte aqui da AWS já uma receita considerável dentro dela, né? A gente tem a parte de vendas online e a parte de receita que vem ali da AWS, para ver como já é bem considerável a AWS e continua crescendo, né? Se você for pegar, todo semestre ela cresce num ritmo já há mais de 10 anos, 16%. No último ano cresceu 18% essa receita. Então é uma empresa que eu acho que está extremamente atrativa. E quando eu pego o S&P 500, eu vejo que, por mais que ele subiu 15,9%, que é uma rentabilidade muito boa em dólar, né, a gente tem, normalmente em períodos maiores, subidas e caídas. E olha como está o rally do S&P 500. É difícil pensar que não vai ter alguma queda agora pela frente. É difícil pensar que não vai ter uma retração para voltar à média do S&P 500, que é por volta de 12%. Então eu vejo como uma boa entrada já de preço, quando voltar aqui por volta de 450, 470 dólares, né, um ETF VU, que é onde eu acompanho a S&P 500, eu acho que essa seria uma boa oportunidade para quem não está entrado, né, para quem não está comprado dentro da S&P 500, começar a comprar e fazer stock picking. Tá? E se você não tem nada, obviamente, compre já agora, né? Afinal, perder a S&P 500 é literalmente perder a produtividade dos Estados Unidos e do mundo. A gente tem também, então, empresas como as Big Techs que também não podem ficar de fora da sua carteira. Eu vejo isso porque eu tenho Google, eu tenho Apple, eu tenho essas empresas Big Techs na minha carteira e que fazem parte, uma proporção muito grande da S&P 500. E é por isso que elas precisam estar dentro da sua carteira. Não só pela proporção que elas têm dentro do mercado e do índice para você não ficar para trás, mas também porque elas são empresas que conseguem performar além do S&P 500, além dos índices de mercado e do QQQ, que é o Nasdaq 100. Então, se eu for pegar a Google, nesse ano ela cresceu 33%, enquanto a S&P cresceu 15%. Microsoft 23%, enquanto a S&P cresceu 15%. Apple 18%, enquanto o S&P cresceu 15%. Eu tenho aqui Meta aqui, que cresceu 47%, sendo a Big Tech que mais cresceu dentro delas, né? Então, todas elas, eu não estou nem considerando a Nvidia, bateram S&P 500, elas puxaram S&P 500 para cima. Enquanto empresas que normalmente são tradicionais, dividendos, aquela coisa toda que querem inventar para você comprar,
elas não sobem, né? Verizon, Deere, todas as empresas que são mais dividendos conservadoras não sobem na mesma proporção. Por isso você precisa ter essas empresas na carteira. Elas são empresas que têm teses muito boas, fundamentos muito bons, estão em setores muito bons. Os problemas delas normalmente estão relacionados com legislação, né, com regulamento. Ou seja, elas estão tão gigantes que é difícil alguém parar elas. Eu acho empresas extremamente boas para ter em carteira e se eu fosse você, teria também. E por fim, um comentário sobre Nike, ela acabou de cair 17 ou 18% aqui recentemente. Ela tem caído bastante no ano. Se você for pegar ao longo dos anos, ela deu uma explosão ali na pandemia, né, com um boom econômico vindo do auxílio emergencial americano para continuar caindo depois. É uma empresa que, como vários dos setores industriais, né, que eles empurram os clientes, os bancos e as corretoras e assim por diante, não tem performado muito bem. Eu já tive Nike em carteira, felizmente não tenho mais por ser uma varejista. E o problema da Nike não está no resultado, como vários YouTubers trouxeram, nos últimos dias. O problema da Nike está no guidance. O guidance da Nike que fez ela cair todo esse preço. Porque além de ela frustrar expectativas, né, no resultado, ela também trouxe, né, digamos, frustrações em relação ao futuro da empresa, que é o guidance, e o guidance dela ficou muito mais baixo do que o esperado. Além disso, a Nike está enfrentando vários tipos novos de concorrentes. Então, a gente tem várias outras marcas menores, como a ASICS, até outras marcas ainda muito menores que estão entrando no mercado recentemente, elas estão pegando muito valor de mercado da Nike, elas estão pegando muito market share, e você olha isso certinho aqui dentro, quando você separa o footwear, né, a parte de sapatos, dentro da receita da Nike, para ver como que ela é muito mais, digamos assim, não cresce, né? Se for comparar com, por exemplo, camisa de futebol e outras coisas que ela vende, jaquetas, meias, né? Olha como a parte de receita que vende sapatos é muito grande, é 8,24 bilhões de dólares, enquanto a outra parte, né, que tem toda aquela parte de, né, roupas além de sapato, de 3,32 bi. Então, a Nike sim é uma empresa que produz sapato e principalmente tênis de corrida. Está sendo bastante falado lá fora em relação a esses concorrentes que estão indo nos núcleos de corrida e nas comunidades de corrida fazer eventos, trazer os sapatos deles. E você vai nas lojas, eles não estão recomendando mais a Nike, estão recomendando esses outros players. Então você está vendo que a Nike tem um futuro que talvez não seja tão promíscuo, né? Que não seja talvez de tanto crescimento. E isso foi precificado no preço da ação recentemente, não à toa que ela está bem barata comparada, precificando esse crescimento que a princípio ela não vai ter, né? E esses são os comentários que eu consigo fazer da Nike e falar para você que eu não compraria a Nike hoje, com toda certeza, mesmo que o pessoal pense que ela está barata, eu não compraria. Não gosto dessa parte de varejo. Setor de calçados é extremamente cíclico, é extremamente competitivo e eu gosto de empresas que são monopolísticas, que têm bons fundamentos, que estão com fundamentos seculares que estão apontando para cima. Eu gosto dessa parte que seja escalável bastante, né? Então tu pega Netflix, tu pega Adobe, tu pega esses serviços de receita recorrente. Sinceramente, eu compro um tênis e vou comprar outro tênis depois de 4, 5 anos. Ou seja, não é uma coisa que eu consumo com frequência. E muitas vezes eu prefiro não comprar o tênis da Nike e comprar outro melhor. Esses são os meus comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal. Me ajuda bastante a conseguir bater a minha meta de inscritos. Curta aqui embaixo e eu te vejo na próxima.